Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master Talk, nosso cantinho para falar sobre saúde, sobre medicina e tirar as principais dúvidas com muita informação de qualidade. Essa é a nossa função por aqui. Agradeço desde já a sua participação, a sua audiência e hoje a gente vai falar de algo que muitas pessoas têm dúvidas, que são as acnes, as espinhas. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A gente vai ficar por dentro disso tudo daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Pois é, mais uma vez quem está aqui com a gente para tirar essas dúvidas e falar muito sobre isso, que o pessoal tem perguntado bastante, doutora Flávia Cury, dermatologista, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, o pessoal tem gostado bastante dos nossos conteúdos, viu? Que bom, fico feliz. Obrigada a você, João. Vamos começar tirando a principal dúvida, muitas pessoas falam em acne, em cravo, em espinha, tem diferença? O que elas são, só para a gente introduzir o assunto aí no nosso podcast de hoje? Perfeito. Na verdade, a acne é uma coisa só e a gente classifica ela em vários estágios, né? Vários graus. Então, assim, falando dos cravos, famosos cravos aí que as pessoas conhecem bem, que nós chamamos de comedões, eles são classificados como o estágio 1 da acne, né? Que é quando começa a aparecer aquele pontinho preto que incomoda bastante. Aquilo Exatamente. Vai virar uma acne, é isso? Exatamente. Então, tudo começa a partir dele, né? E aí a gente tem esses pontinhos pretos, que são os cravinhos abertos, que a gente chama, ou comedos abertos, e temos os cravinhos fechados, que são aqueles branquinhos também. Só que como eles têm uma capinha ali que fecha a pele, dá um aspecto só de uma bolinha amarelinha, né? Então essa é a acne comedogênica, que é o estágio 1 que a gente classifica. São 5 estágios, doutora? Como que é dividido isso? Exatamente. Então, na verdade, assim, são 4 estágios que a gente acaba classificando. O primeiro deles é a acne comedogênica, que são esses comedões que a gente conhece bem, os cravinhos, né? E nós temos os abertos e os fechados. Então, o branquinho é o fechado, o pretinho, por conta da oxidação ali do sebo, ele acaba oxidando, ficando pretinho, então dá aquele aspecto que a gente conhece bastante. Aí nós temos classe 2, que é aquela mais famosa acne que a gente chama, que são as espinhas, que são as acnes inflamatórias, né? Que as pessoas às vezes chamam de espinhas aí, que são aquelas que são mais vermelhinhas, que doem bastante, que tem conteúdo de pus mesmo, né? Então, que é aquela que as pessoas espremem e sai aquela quantidade de pus, né? Aí o estágio 3 já são as acnes císticas. Então, a acne cística, ela é a acne que forma dentro da pele como cistos, né? Então, são aqueles nódulos doloridos que ficam, que a gente não consegue espremer, né? E machucam, incomodam, às vezes até podem virar abscessos. Então, esse já é o estágio 3 da acne. O estágio 4 é aquela acne conglobata, que nós chamamos. Esse é um termo para dizer que são aquelas acnes bem severas, aqueles casos bem mais raros, mas que nós vemos, né, com uma certa... Eu que trabalho com isso, que eu atendo pacientes com acne diariamente, então vejo até com uma certa frequência, né, mas são aquelas acnes bem severas, que daí a gente precisa de tratamentos mais agressivos, vamos dizer assim, para tratá-las, né? Normalmente, por que ela acontece? Eu li sobre algumas matérias falando sobre isso, que é por conta da pele, da questão das glândulas sebáceas. Exatamente. Tem a ver com isso? Como que é? Isso, na verdade, a origem da acne, ela é na glândula sebácea, né? Então, ocorre o que nós chamamos de hiperqueratose folicular, que nada mais é do que a formação desse sebo, né? Que dão a origem aos comedões, aos cravos, né? E quando isso infecta por conta de várias bactérias que nós temos na nossa pele, por conta de uma hiperatividade dessa glândula, né? Tudo acontece ali. Isso acaba dando origem às espinhas, né? E pacientes que têm uma predisposição genética ou uma hiperatividade dessa glândula com muita oleosidade na pele e além da ação hormonal que também a gente tem atuando ali, isso dá origem às acnes, né? Por isso que acaba variando de um paciente para outro. É isso que eu ia perguntar. Normalmente a gente vê muitos jovens, adolescentes, né? Sim. É um período que elas aparecem mais. Exato. Acredito que existem diferenças aí, bastante diferença em relação a fases da vida, mas normalmente é na adolescência que elas começam a aparecer, e por que nessa fase? Exatamente, na fase da
pré-puberdade, puberdade, aí já começa aí o estímulo dessa glândula por ação hormonal mesmo, né? Então, a gente sabe que a testosterona, por exemplo, é um hormônio que está muito relacionado ao aparecimento de acne. Como a testosterona acaba aumentando nessa fase, né? Então, é muito mais comum aparecerem as acnes na adolescência. E aí acaba que o aumento de produção da glândula sebácea, tudo isso contribui. E é claro que vai ter diferença entre um paciente para o outro, porque tem um fator genético aí que também influencia bastante. Ou seja, pode começar ali na adolescência, mas esse paciente ter uma grande quantidade de acnes ou ele ter a acne de grau mais avançado dependendo da predisposição genética. Também, exatamente. E a gente sabe que hoje em dia tem influência, a gente estudando, né, conhecendo mais a fundo da doença, a gente sabe que também tem outras coisas que estão relacionadas, né? Então, a alimentação também está muito relacionada, algumas doenças, né, como a síndrome dos ovários policísticos também, a gente sabe que tem relação, né? Então, no caso da síndrome dos ovários policísticos, as meninas, muitas vezes, elas já têm um ganho de peso, então uma obesidade centrípeta, né, que é quando o paciente tem um abdômen mais globoso, isso associado aí com um aumento aumento de ovários policísticos, né, então cisto no ovário e uma resistência à insulina, o paciente pode vir a desenvolver mais acnes também, então está relacionado com algumas doenças também. Eu já ouvi falar de estresse, que o estresse pode potencializar, isso realmente acontece ou não tem uma ligação direta, é mais mito? Não, existe sim, a gente observa isso na prática, mas é porque também está tudo relacionado, né? Pele, cérebro, intestino, a gente sabe também que faz parte da minha anamnese perguntar para o paciente como que funciona o intestino dele, porque nós sabemos que o intestino preguiçoso também influencia aí no aparecimento de acne, então muitas vezes nós prescrevemos probióticos para esse paciente para ajudar a regular o intestino dele, então deixar essa microbiota intestinal mais saudável, né? E isso ajuda também no aparecimento da acne. Então, a acne é uma doença, assim, ela é sistêmica, né? Ela precisa São vários fatores que podem influenciar. Por isso que precisa investigar muito, porque muitas vezes a gente acaba achando que é só um probleminha de pele, mas não, precisa ser investigado por um médico, né? Já ouvi falar bastante que também depende muito da alimentação. Pessoas que têm alimentação mais gordurosa tendem a ter a pele mais oleosa e acaba influenciando. Faz sentido ou não? Faz sim, mas na verdade não é a gordura. Tudo que aumenta o índice glicêmico faz com que o paciente tenha se aquele paciente tiver uma predisposição, faz sim ele aumentar o aparecimento de lesões acneicas na pele, tá? Então, tudo que vai dietas ricas, né, hipercalóricas, ricas em massas, lanches ou mesmo pão, né, ou mesmo doces, tudo que aumenta o índice glicêmico pode contribuir. Não é a gordura, né? Acho que às vezes o pessoal associa a gordura com oleosidade. Sim, são coisas distintas. Exatamente. Claro que também comer gordura em excesso faz mal para várias outras coisas. Né? Uhum. Doutor, e quando que é a hora da gente prestar atenção e procurar por um médico? Porque a gente sabe que a galera vai entrar na adolescência, a criançada aí começa a ir para essa fase da puberdade, vai mexer no hormônio desses jovens e aí é mais comum aparecerem aí algumas espinhas, algumas acnes. Mas quando é hora da gente acender um alerta e entender que tem alguma coisa muito errada e a gente precisa procurar o médico? Eu acho que é importante as famílias, assim, se darem conta de que se existe uma predisposição genética, tem que ficar o alerta, porque nós sabemos que a acne, ela aparece bastante na adolescência, muito frequente nessa época da vida, né? E a gente já sabe que causa um dano psicológico muito grande. Então, já não é uma fase fácil para os adolescentes e ainda ter esse agravante, eu acho que piora muito. Então, é importantíssimo os pais se darem conta disso e, de repente, procurarem logo no início, quando aparecer os primeiros cravinhos, né? As primeiras lesões de acne, para evitar também o aparecimento de cicatrizes, porque isso também causa um prejuízo muito grande nos pacientes e aí são muito mais difíceis de tratar. Por isso que quanto antes a gente procura ajuda, melhor. Quando o adolescente está entrando nessa fase da vida, o ideal é procurar um dermatologista, porque mesmo que não tenha uma predisposição genética, muda também a pele. Sim. Com essa questão hormonal, dá para prevenir, para não ter um problema lá na frente também? Sim, com certeza. A gente
eu tenho pacientes que têm essa preocupação e muitas vezes vão mesmo antes de terem as lesões e fazer uma rotininha. Claro que a gente faz uma rotina bem básica para o paciente conseguir fazer, porque a gente sabe que às vezes é difícil eles seguirem, né? Mas apesar que temos vários pacientes que seguem, viu? Bonitinho. Mas é muito importante fazer esse cuidado antes, porque isso ajuda muito a não aparecer as lesões, né? Então, não que não vá aparecer, mas minimiza, sabe? Se tiver que aparecer, vai aparecer, mas a gente consegue com o skincare minimizar o aparecimento delas. Normalmente, o que é prescrito ali? É algo para diminuir a oleosidade? Tem a ver com a pele do paciente? Como que é essa rotina no cuidado com a pele nessa fase da vida? É bastante individualizado, a gente precisa desse exame físico bem detalhado, porque tem vários tipos de acne, como eu citei, né? E cada tipo é tratado de um jeito. Então, a gente faz esse exame físico bem detalhado, avalia, porque além das espinhas, tem muitos pacientes com tendência a manchas que podem manchar a pele. Alguns não têm tanto tendência a mancha, mas deixam a pele muito vermelha. Então, elas também deixam aquelas lesões eritematosas que a gente chama, que são aquelas manchas avermelhadas no rosto também, que incomodam bastante o paciente, né? Então, cada caso vai ser avaliado de uma maneira, né? Então, é bem individualizado isso. Mas, de forma geral, a gente precisa usar um gel de limpeza, um sabonete, né? Indicado ali para a pele do paciente. Muitas vezes é uma pele oleosa, né? Então, um sabonete anti-oleosidade. Importantíssimo a fase de hidratação dessa pele, né? A gente já falou aqui no podcast de skincare, né? A importância de diferenciar a oleosidade com água com óleo, né? Então, a gente precisa hidratar essa pele. Que é uma confusão muito grande, né, doutor? O pessoal, minha pele é oleosa, se eu passar creme vai ficar pior, mas não faz sentido nenhum, né? Precisa Exato. cuidar. Claro que nós temos cremes que deixam oleosos, então tem que ser um creme prescrito pelo médico para que ele vá conseguir orientar, olha, o melhor creme para você é esse, né? Porque a gente tem também os cremes oleosos, então a pessoa acaba ficando com essa ideia errada mesmo, né? Então precisa também hidratar e aí vem os tratamentos, né? Que daí vai ser individualizado de acordo com cada caso. A pele oleosa, ela tende a ter mais acne ou não tem uma ligação? Tende, porque a glândula sebácea hiperativa, ela acaba predispondo a uma maior hiperqueratose folicular, que dá origem aos comedões, aos cravos, e o cravo é a base, é a origem da lesão. Então, aí, por conta de infecção de bactérias que a gente tem na nossa pele, se você tem mais cravos, você tem mais predisposição a desencadear as espinhas, né? A acne inflamatória. A gente fala muito sobre espremer, né? Eu sempre escutei, não espreme. Por que não? Justamente porque vai deixar marcas, ou o fato de você colocar a unha suja, você abre ali a acne para que as bactérias entrem. Na verdade, acontece? As duas situações, né? Então, a gente espremer acaba deixando algumas cicatrizes, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba agredindo a pele, né? E pela própria infecção. Nós temos bactérias na nossa mão, né? Então, a gente acaba levando, às vezes, uma bactéria ali e pode causar lesões mais graves, né? Então, a gente orienta nunca espremer, porque realmente é perigoso. Então, o ideal é sempre fazer uma limpeza de pele, aí faz com um profissional, porque daí ele vai fazer todo o preparo da pele e retirar essas espinhas de uma forma mais estéril ali, né? Então, importantíssimo. Eu ia até entrar nessa questão da limpeza de pele, que eu já ouvi algumas pessoas dizendo que faz muito bem, que é ótimo porque limpa a pele. Já ouvi pessoas dizendo que a limpeza de pele pode agredir de alguma maneira, ou que quando você retira muita oleosidade, a tendência da tua pele é tentar compensar e aí fica muito mais oleosa. Qual que é a realidade diante disso? Ela ajuda nesse sentido? Nesse caso, não existe efeito rebote disso, tá? O que acontece é que tem que ser feita uma limpeza de pele bem feita, né? Então, um profissional que seja bastante experiente, porque a gente vê, né? Quando às vezes não é feito com um profissional adequado, acaba tendo, às vezes, alguma lesão de pele ou piorando as acnes. Então, tem que tomar bastante cuidado. É importantíssimo fazer com um profissional habilitado, né? As esteticistas, em geral, fazem esse papel, né? Mas tem que ter todo um passo a passo e seguir bem direitinho para que isso seja um sucesso, né? A gente percebe até, né, a evolução da limpeza de pele. Há muito tempo atrás, a gente chorava fazendo limpeza de pele, né? Exprimia e doía. Hoje,
muito pouco se mexe com a mão no rosto do paciente, né? São muitos cremes e um preparo que você consegue retirar isso de uma forma menos agressiva, né? Sim, tem várias etapas, né? E uma delas é a vaporização, que deixa a pele com os poros mais dilatados e mais fáceis de serem retirados esses cravos. Ainda existem várias técnicas para removê-los, né? Mas ainda existe a extração com os dedos ali, né? Digital ali, para retirar esses cravinhos, enfim, essas espinhas, mas uma forma muito mais tranquila e menos dolorosa, como era antigamente, né? A gente sabe que tem um apelo muito grande da indústria farmacêutica, principalmente, com sabonetes que prometem acabar com as espinhas, com cremes, com aqueles sabonetes esfoliantes. Tem marcas que apostam muito nisso e falam muito sobre isso. A gente precisa ficar atento, porque a gente estava conversando aqui e me chamou a atenção. Cada paciente tem um tipo de pele. Então, você generalizar, olha, esse tipo de sabonete aqui resolve o problema. O ideal é ficar atento com essa questão mais comercial e, óbvio, procurar um médico para saber exatamente o seu nível e o que você precisa fazer. Sem dúvida, a gente vê muito, né, principalmente nessas redes sociais, até assim, eu recebo com uma certa frequência ou pacientes que me mandam, ou mesmo seguidores para perguntar se é verdade. Muitas vezes existe até Photoshop que as pessoas acabam fazendo para tentar vender algum produto, né, de uma forma muito desleal, né, porque não existe milagre, né, e a acne é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, assim como vários outros tratamentos, que a persistência é o caminho do sucesso, porque você não pode desistir e nem achar que vai ser rápido o tratamento. Por isso que é muito importante informação de qualidade, uma consulta com o dermatologista para orientar o passo a passo, como tem que fazer, que não existe milagre, que não vai melhorar rápido, que precisa ter paciência, persistência, né, para conseguir ter um sucesso no tratamento, né? Porque a gente pode fazer o nosso melhor trabalho ali. Se o paciente não fizer nada do que você orienta e prescreve, não vai adiantar, né? E é um cuidado diário, né? É uma coisa que você não vai sair de lá, tomar um remédio e resolver em uma semana. Você precisa cuidar dessa pele. Cuidar, Então, essa persistência é importantíssimo. A gente fala muito do rosto, né? Normalmente essas espinhas, essas acnes, elas aparecem mais no rosto. Uhum. Mas é muito comum a gente também ver pessoas que têm na cabeça, perto da orelha, em outras partes do corpo, nas costas. O que acontece, doutora, com esses pacientes que têm locais mais diferentes? Vamos dizer assim, né? Exato. A gente tem, né, pacientes que têm, é bem comum, assim, o primeiro local de aparecimento é na região da face, né? Depois nós temos no dorso e no tronco anterior, tá? Então, são os locais mais comuns, né? Mas a gente vê, é muito comum, quando a gente tem aparecimento no corpo, precisa ser investigado muitas vezes uma acne secundária ao uso de medicamentos, tá? Então, porque a gente tem alguns medicamentos que podem causar acnes, né? Então, a gente precisa investigar mais o motivo para a anamnese ser muito importante, né? Então, mas podem aparecer sim, ou mesmo até ingestão, não só de medicamentos, como algumas vitaminas que podem causar acne, por exemplo, mas como também os hormônios masculinos, né? Eu atendo muito paciente do sexo masculino, adultos jovens que às vezes fazem uso de testosterona, ou oral, ou injetável, e acaba tendo várias espinhas, né? Então é bem comum nessa região do pescoço, a gente encontrar no ombro e mesmo em rosto, né? Então, essa investigação é muito importante para a gente poder atuar ali onde está o problema, né? No caso desses pacientes que fazem uso muitas vezes de testosterona ou de algum tipo de hormônio, existe um tratamento também para ajudar? Porque de alguma maneira parece um tanto quanto redundante, né? Você está injetando ali uma substância no teu corpo e aí ela vai dar essa reação. Como que faz para não ter essa reação? Dá para fazer um tratamento nesse sentido? É bastante complexo isso, João, porque o paciente que está ingerindo ou injetando, né, a testosterona é um efeito colateral ao aparecimento de acne, né? Existem algumas formas da gente antagonizar, não sei nem se é a palavra para dizer isso, mas uma forma de minimizar esses efeitos da testosterona, assim, com alguns medicamentos, mas mesmo assim, se o paciente continuar nesse processo, é inevitável o aparecimento de novas lesões, né? Então, ele tem que estar consciente que isso pode acontecer, é um efeito colateral relativamente comum e que enquanto ele fizer uso dessa testosterona injetável, isso pode acontecer.
Eu tava vindo pra cá, inclusive, quando eu comentei com uma amiga que a gente ia falar sobre acne, ela falou assim, pergunta pra doutora em relação ao pessoal depois dos 30, depois dos 40 anos, que às vezes acontece. Perfeito. E a gente fala muito do jovem, né? Sim. Por que isso acontece às vezes numa mulher de 40 anos ou num homem de 30 e poucos anos, e aí ele começa a ver a acne voltando ali? Por que isso acontece? A gente vê no homem, né, no menino, no adolescente, a gente vê uma acne mais intensa do que nas mulheres, mas ela tem um tempo de duração geralmente mais curto. Na menina, na mulher, às vezes ela não é tão grave, justamente porque ela não tem tanto o hormônio da testosterona, mas ela é mais prolongado e aí depois dos 25 anos, quando a gente continua com esses quadros de acne, é o que a gente chama de acne da mulher adulta, tá? Então esse também é o meu dia a dia do consultório, inclusive foi o meu TCC da residência, é um assunto que eu gosto muito, estudo muito, porque é realmente muito comum, né? Então a gente vê muitas mulheres, não é que não pode acontecer com homens também, obviamente na medicina não existe nada, não é uma ciência exata, né? Mas nós vemos mulheres com uma certa frequência com essa acne, e aí precisa de toda uma investigação desses casos, né? Porque às vezes pode ser alguma desregulação hormonal que precisa ser investigada, ou às vezes é só porque ela tem uma ação periférica ao hormônio masculino na região onde ela tem aquelas espinhas, né? Que é mais comum nessa região do contorno do rosto, né? Mandíbula, mento, que nós vemos. E principalmente em casos, em situações no ciclo, né? A gente vê muito pré-menstrual. É comum a gente ver pacientes apresentarem nesse momento aí do ciclo, né? Da paciente. A gente até conversou no último episódio aqui, convidar o pessoal que está assistindo se quiser dar uma olhadinha no da menopausa, que ficou muito bacana, a gente tirou muita dúvida, a mulherada realmente gostou muito das informações que a gente trouxe lá. Pode ter a ver com isso também a mulher na menopausa. A gente falou aqui da mudança hormonal, do ciclo hormonal que se transforma muito, a pele muitas vezes afina, ela muda. Nesse período da vida, nessa fase da vida, a mulher pode ser surpreendida aí com algumas espinhas ou acnes também, doutor? Sim, isso também acontece, é menos comum, né? A gente vê muito mais ali na fase dos 30 anos, mas sim, a gente também observa nessa fase e também está relacionada por conta da queda dos hormônios femininos, né? Então tem esse desbalanço hormonal e acaba que o hormônio masculino, não que ele fica mais elevado, mas ele acaba se sobrepondo ali em relação aos hormônios femininos e algumas mulheres com predisposição podem desencadear, assim, o aparecimento das acnes. A gente estava falando aqui de vários tipos de tratamentos, né? Acho que tem a ver de acordo com a fase dessa acne ou de acordo com o tipo de acne que esse paciente tem. A gente falou da cicatriz. Ela pode ser, muitas vezes, pelo fato do paciente apertar ali, causar uma lesão, mas eu já ouvi falar de cicatriz de acne sem apertar, sem nada, quando ela é muito, numa fase muito avançada, ela pode deixar cicatrizes. Isso pode acontecer mesmo? Fica uma pele mais grossa? Exatamente. A cicatriz de acne nada mais é do que ela acontece nesses pacientes que a gente vê as acnes císticas, né? Que são esses nódulos, então ela é muito mais profunda, então ela acaba deixando essas cicatrizes, né? Então, e a cicatriz, ela é muito profunda, então ela é ali na região da derme profunda, na região da pele mais profunda ali, e é onde a gente tem a matriz do colágeno, né? Que a gente conversa, né? Então, a matriz extracelular, que a gente tem todas as fibras de colágeno que dão sustentação para a pele. Então, é por isso que a gente observa que os pacientes com cicatrizes têm uma pele mais flácida, né? E isso precisa ser tratado para que isso não vá agravando com o tempo, porque daí junto com a flacidez isso fica mais evidente e passa a incomodar mais o paciente. E a cicatriz é muito difícil de tratar, né? Porque a gente tem vários tipos de cicatrizes e cada cicatriz ela melhora às vezes com um determinado tratamento. Então é uma coisa difícil do paciente entender, mas às vezes ele possui vários tipos de cicatrizes no rosto e aí precisa desse tratamento intensivo. Então, mais uma vez, é um motivo para a gente cuidar desde lá no começo para evitar o aparecimento dessas cicatrizes. E são vários tipos? Como que são? Na verdade, eles são desenhos geométricos que a gente chama, né? Então, tem, por exemplo, as ice picks, que elas parecem mais como se fosse um cone, né? Nós temos as cicatrizes, que elas têm como se fosse, elas são mais retangulares, assim, com uma base mais retangular, que a gente chama, né? Que daí seria mais um desenho de
como que eu poderia falar, de um gráfico mesmo, né, que forma uma cicatriz com uma base mais larga, assim. Aí nós temos vários tipos, né, de formações de cicatrizes, temos as hipertróficas também, então ao invés de dar a depressão, a gente vê elas mais elevadas, então cada uma ela é tratada de uma forma, então por isso que demanda muito, muito tratamento, né. E normalmente, qual é o tipo de tratamento que se usa para tratar a cicatriz? Aí são remédios que não são de passar no rosto, remédios de ingerir? Na verdade, a gente tem alguns tópicos que a gente pode usar para minimizar a aparência deles, né? Como os retinoides, por exemplo. Nós sabemos que o retinoide, ele tem uma capacidade de melhorar a camada, de retirar, mais ou menos, vamos fazer tentar explicar de uma forma mais simples, retirar a camada mais superficial da nossa pele, que nós chamamos de camada córnea, e aí deixar essa aparência da cicatriz um pouco mais superficial. Mas ele não trata na profundidade, né? Então, a gente precisa de alguns procedimentos. Então, daí a gente utiliza o microagulhamento, por exemplo, é um procedimento muito realizado para tratamento de cicatrizes, porque a gente precisa chegar lá na profundidade, então é um tratamento que a gente com múltiplas agulhas, a gente chega nessa região para estimular toda essa pele a produzir colágeno, né? Então, nós temos o microagulhamento, nós temos alguns bioestimuladores de colágeno, justamente para melhorar também esse colágeno, você deixa essa pele muito mais firme e acaba também melhorando o aparecimento de cicatrizes. Já no caso de cicatrizes mais profundas, às vezes é necessário preencher aquela cicatriz. Então, assim, são vários tipos de tratamento que podem ser feitos aí dependendo de cada cicatriz. A gente ouve falar muito do uso do Roacutan, né? Que é um remédio que a gente escuta muito falar sobre, tem que ter um controle muito rigoroso, né? O que ele faz na pele? Ele ajuda nessa cicatrização, ele seca essas espinhas? O que ele faz que dá um resultado tão rápido e tão diferente, assim, para os outros tratamentos que a gente conhece? O Roacutan é uma medicação excelente, João. Ele já tem mais de 40 anos de mercado que a gente utiliza. De fato, hoje em dia, a gente não existe nada melhor que ele para tratar alguns tipos de cicatrizes. Por quê? Porque ele atua na origem ali da formação da espinha, né, da acne, que é a hiperqueratose folicular. Então, ele evita o aparecimento desses cravinhos, né, dos comedos que a gente chama. Então, quando você atua ali na origem, na base, onde acontece, onde tudo começa, você consegue resolver muito bem todo aquele problema, né? Então, a gente nota aí realmente uma melhora muito grande da pele com o uso da isotretinoína, mas de fato é uma medicação que precisa ter um acompanhamento médico, precisa ter uma regularidade no tratamento, então tomar corretamente, evitar alguns excessos, né? Então, bebida em excesso, tomar muito cuidado com o sol. Então, é muito importante esse acompanhamento com o médico ao longo de todo o tratamento, que pode chegar aí a 1 ano, né? Para que seja um tratamento de sucesso. E outra coisa que é um dado muito importante, que é mais recente em estudos publicados, que para evitar que ocorra recidiva dessas lesões, é muito importante o segmento desse paciente pós-parada de Roacutan com uma rotina de skincare, entendeu? É isso que eu ia perguntar, porque muitas pessoas falam que melhora muito e a minha dúvida era, lá na frente ele pode voltar ou ele resolve o problema definitivamente? Pode voltar e às vezes acontece até nos casos de acne da mulher adulta que as pacientes acabam tomando e achando que vai resolver o problema, como muitas vezes acontece quando os pacientes tomam na adolescência e nunca mais aparece, né? Mas a gente precisa investigar a origem desse problema. Então, se for uma doença, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, ou se for uma acne da mulher adulta por algum outro motivo, quando você suspender a medicação, aumenta sim a chance de você ter recidiva das lesões. Então, é importantíssimo o acompanhamento desses, porque muitas vezes o paciente fica tão satisfeito com aquele resultado e aí resolveu o problema dele, ele não continua dando seguimento. Então, a gente sabe que continuar com toda uma rotina de skincare pós a pausa, né, pós parada do Roacutan é muito importante para que a gente tenha sucesso e evite recidiva aí das lesões. Além dessa medicação, existe outra que atue dessa forma? Porque a gente sempre ouve falar muito desse tipo de medicamento, né? Existem outros medicamentos que o paciente toma via oral que tem essa mesma função?
Ou mesma função que o Roacutan, só ele mesmo, Tá. né? Mas a gente tem alguns outros medicamentos para uso oral, como o caso dos antibióticos, né? Que ajudam, então, muitos casos aí das acnes inflamatórias, que a gente tem várias lesões infecciosas ali na pele, os antibióticos têm também ajudado muito no tratamento da acne. Eu acho importante a gente falar também, mesmo para desmistificar algumas coisas, muitas pessoas têm muitas receitas caseiras que são perigosas, né? Eu já ouvi falar de pasta de dente, já ouvi falar de babosa, já ouvi falar de várias coisas que as pessoas passam. Pomada para assadura, por exemplo. Pra secar, tem que tomar né? muito cuidado com isso. Ah, com certeza, né? Eu acho que é tão perigoso tudo isso, porque muitas vezes o paciente faz sem orientação nenhuma, então acaba fazendo porque alguém indicou, porque deu certo para alguma pessoa, e aí pode dar muito errado, né? Então, vamos evitar, né? Porque às vezes você faz uma coisa e piora outras, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela é do Egito, e ela está aqui fazendo doutorado na USP, e ela mal fala português, assim, e ela comentou que ela estava com muita espinha, e além das espinhas, ela, por ser morena, também estava cheia de manchas. E aí ela procurou uma farmácia, porque ela não conseguia contato com nenhum médico, não conseguiu agendar consulta, e ela procurou uma farmácia e passaram para ela alguns ácidos. E aí ela acabou queimando a pele dela. E ela voltou lá, pediu o que poderia fazer para melhorar, e aí passaram vitamina C, que acabou agravando muito o quadro dela. Ela chegou com o rosto todo queimado no consultório. Então, por quê? Porque fez sem uma orientação médica, né? E você viu, ela foi numa farmácia, então teve uma indicação até de um profissional da saúde, mas é um profissional da saúde não habilitado para tratar isso. Para esse tipo de tratamento. Imagina a gente seguir algum conselho da amiga ou da avó, passa tal coisa, é tão perigoso, né? A gente precisa tomar muito cuidado. A gente falando dessas receitas caseiras, às vezes é importante a gente tomar alguns cuidados. A Glória Maria ficou famosa e tem uma receitinha dela que ela falou que ela pegou com um cirurgião plástico que que misturava algumas coisas e tal. Sim. Hoje em dia tem que se pensar muito bem em relação a isso, porque talvez lá atrás foi uma indicação, algo específico, enfim, mas cada um é cada um, tem o fototipo da pele também, por isso que é importante ficar atento também, né, doutora? No caso dele, ele fez realmente uma receita que tem o seu resultado, tem a sua valia aí, né, mas foram orientações de produtos, né, que ele, que tem um embasamento científico ali você usar, né, então ele usou, se eu não me engano, se eu não estiver falando errado, mas ele usou vitamina E, ele usou o hipogloss, que também tem alguns ativos que ajudam ali a cuidar da pele, né? Então, ali ainda foram alguns ativos que fazem sentido você usar. Agora, usar pasta de dente, babosa, tudo isso tem que tomar muito cuidado, né? A gente estava falando da pomada de assadura. Muita gente fala que às vezes passa para ajudar a secar. Sim. É bom passar ou o ideal é evitar mesmo? Evitar, né? Tem que usar. A gente tem alguns secativos, algumas máscaras de argila, algumas coisas mais naturais, vamos dizer assim, que ajudam, sim, de fato. Mas é bom fazer sempre com orientação médica, né? Para você saber a frequência que você vai usar aquilo, para também não ressecar, não causar nenhum outro problema e aí você não conseguir tratar também, né? Então, a gente citou aí dos esfoliantes, né? Esfoliante é, sim, um ativo que eu coloco na minha prescrição, mas com muita cautela para pacientes específicos, orientando o uso muito esporádico ali, não vai ser usado, não deveria ser usado todos os dias, né? Então tem toda a orientação que faz a diferença ali para você ter o resultado que se espera. O secativo, o que seria? Eu já ouvi falar muito sobre isso, que ele ajuda, né? Normalmente você coloca em cima da espinha, né? Sim. Ele ajuda a secar, ele puxa para fora aquele pus? Na verdade, não é que ele puxa para fora, ele ajuda a tentar melhorar essa hiperqueratose, que é esse cravo, essa parte mais durinha da pele, né? Para tentar minimizar aí a piora daquela lesão, né? Então, tem alguns ativos que a gente usa, até, por exemplo, argila verde, alguns ativos que possuem nesses secativos que colaboram para isso, né? Mas são medicações que não são tratamentos, são mais pontuais, são medicações que são de efeito mais imediato, né? Não é uma coisa que você vai estar tratando aquela acne, né?
As máscaras, elas ajudam bastante. A gente vê muitas pessoas, né, que utilizam máscara, e aí tem de argila, tem máscara que o pessoal usa, aquelas coloridas, cor-de-rosa, enfim. Esse tipo de máscara ajuda também na pele? Também tem que saber qual máscara que vai ser utilizada naquele momento? Sim, então, por exemplo, né, tem vários tipos de máscara, inclusive máscaras que são mais hidratantes. Então, você tem que saber para que você vai usar para que você não piore. Então, às vezes, essas máscaras hidratantes são, sim, mais oleosas, né? Então, às vezes, você usar no paciente com acne não vai ter o efeito e o resultado que a gente quer, né? O tratamento vai acabar piorando ali, né? Então, tem que saber, mas existe algumas máscaras para tratar a acne, para ajudar a dar uma controlada e secar as espinhas. Então, temos algumas opções, sim, que contribuem. Normalmente, para quem tem acne ou tem a pele mais oleosa, o que não pode? Dormir de maquiagem, por exemplo, é muito mais perigoso. A gente sabe que ninguém deve dormir, mas piora muito mais a situação. Tem algum tipo de sabonete ou algum tipo de gel que a pessoa não deve usar, que é proibido, assim, para quem tem acne? Para quem tem acne, a maquiagem ela não é proibida, mas de fato, muitas vezes aquela base, ela acaba ocluindo, né, aquele poro, aquela lesão e aí acaba piorando mesmo, né? Muitas vezes até a gente usa maquiagem, pode estar, às vezes... se você tem ali um canal aberto para infecção e aí você coloca uma máscara, uma maquiagem que ficou exposta ali, você pode acabar levando até alguma bactéria ali para tua pele e aí piorando o caso mesmo, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, para que às vezes a gente quer camuflar, né, disfarçar ali, mas você vê que pode piorar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque quem normalmente tem acne ou tem muito cravinho quer exagerar ali na maquiagem para tentar esconder. Né? Pode ser mais complicado, tem que tomar cuidado. Sim, por isso que hoje em dia com os protetores com cor que a gente tem, eles acabam sendo uma ótima opção para isso, né? Porque daí você não precisa usar dessas bases, dessas maquiagens que acabam ocluindo e às vezes piorando o quadro. A gente fala muito disso, né? Do poro que às vezes está aberto e aí você acaba tampando o poro com algum tipo de maquiagem, algum tipo de produto. Uhum. Existem produtos hoje que eles dizem que fecham os poros. Isso é importante, não é? Porque, teoricamente, quando a gente imagina que você vai fechar o poro, ele vai deixar de respirar. Mas também tem a questão de que não vai entrar sujeira. É indicado, não é indicado? Como que fica essa questão? Na verdade, o que os produtos dizem de fechar os poros não é que eles vão fechar completamente e não vai respirar. Não, eles só vão diminuir o seu tamanho, tá? Então, eles continuam abertos, respirando, né? De uma forma bem simples para as pessoas entenderem, mas o intuito é mais de diminuir o diâmetro mesmo, né? Mas não é que isso vai ser fechado, tá? Então, é mais no intuito de melhorar a aparência desses poros dilatados. Essas cicatrizes que a gente falou, tratá-las durante o processo que a pessoa está ali tendo as acnes, enfim, naquele processo que elas estão aparecendo. Uhum. É um tipo de tratamento? Porque a gente vê, às vezes, que a pessoa está com uma cicatriz 10 anos depois de algo que aconteceu lá na infância. Uhum. Como que trata isso depois que elas já estão fechadas, já estão mais marcadas? É mais difícil? Quanto antes você tratar, melhor para você ter os resultados, né? Então, a gente sabe que quando alguma lesão surge, você já inicia o tratamento, é o mesmo caso das estrias, por exemplo, você inicia o tratamento logo quando isso ocorre, porque a estria nada mais é do que uma cicatriz também, então você tem um sucesso no tratamento. Quanto mais antiga essa lesão, pode ser mais difícil de você tratar. Então, de novo, precisar de mais tratamentos, mais procedimentos, então tornar o tratamento muito mais oneroso para o paciente, né? Então, quando você tiver alguma coisa na sua pele que te incomode, então busque orientação profissional para que você, se realmente incomoda, trate quanto antes. O que não pode faltar no skincare de quem tem a pele muito oleosa, ou tem muito cravinho, tem muita tendência? Normalmente, o que vai estar ali? Claro que a gente falou que existem várias etapas, enfim, o tratamento é individualizado, mas normalmente, o que vai estar ali no dia a dia? Não pode faltar no skincare, é um bom sabonete,
um hidratante para hidratar essa pele, porque quando uma pele está hidratada, a gente melhora essa barreira da pele, você evita mais perda de água transepidermal, que a gente chama, né? Quando você perde essa água para o meio ambiente e você deixa ela muito mais hidratada e menos oleosa, e também a proteção solar. Eu acho que esses 3 passos são muito importantes quando você fala em pele oleosa de uma forma geral. E aí depois o tratamento específico para cada lesão de pele. Quando a gente está falando desse paciente que tem essa tendência a ter a pele mais oleosa, normalmente se indica lavar o rosto mais vezes ao dia? Como que funciona isso ao longo do dia? Oleosidade, se você nota... Olha, Flávia, na hora do almoço minha pele já está oleosa de novo, então vale a pena você lavar novamente. Então você pode sim lavar mais vezes, não tem problema algum. Eu acho que ficar oleosa a pele, além de ser desconfortável para o paciente, agrava a situação também. Então é igual o cabelo, né? Aquela discussão de lavar o cabelo quantas vezes ao dia, quantas vezes na semana. Então assim, o que você não pode é deixar o seu couro cabeludo oleoso, assim como o seu rosto. Se ele fica bem lavando dia sim, dia não, então você pode manter dessa forma. Se você percebe que você lava no dia seguinte já está oleoso, você tem que lavar no dia seguinte novamente. Então, com o rosto é da mesma forma. Se você nota que lavou de manhã e na hora do almoço você nota ele mais oleoso, então não tem problema algum você lavar novamente. Só lembrando de que os próximos passos têm que ser refeitos, né? Então, hidratação, proteção solar. Ou seja, toda vez que você lavar o rosto, você vai estar tirando tudo aquilo que você tinha colocado no seu skincare. Precisa ser reposto. Precisa ser reposto. A gente está falando muito do rosto, mas a gente também já falou sobre a espinha na cabeça. Como que é esse tipo de tratamento? Porque aí na cabeça seria com shampoo, porque a gente não vai conseguir passar alguns cremes por conta do cabelo. Como que normalmente é esse tratamento? Tem alguns shampoos específicos, né? As espinhas na cabeça a gente chama de foliculite, que nada mais é do que uma inflamação, né? Uma infecção ali do pelo. Então, existem vários tipos de foliculite no couro cabeludo. Tem algumas que são patológicas, tem algumas que são só decorrentes, às vezes, de alguma ingestão de algum medicamento ou cutucou algum machucadinho e acabou inflamando algum folículo ali, né? E aí acaba dando essa foliculite, que acontece muito com a barba, né? Então, foliculite de barba a gente vê muito principalmente em homens que acabam fazendo a barba e aí acabam encravando aquele pelo, aí gera aquela foliculite. É o mesmo processo no couro cabeludo. Então, existe alguns tratamentos, se não for nada patológico, não tiver nenhuma doença de base ali, porque a gente tem vários tipos de foliculite do couro cabeludo, né? Então, você pode sim utilizar alguns shampoos que contêm algumas substâncias para melhora dessas lesões. Então, pode ser tanto na forma de shampoo, como também na forma de alguns géis, se for algo pontual que pode ser usado. Tende a dar queda de cabelo? Pode acontecer ou não? Por estar com o couro cabeludo ali inflamado, né, de repente? Se forem múltiplas lesões, e aí pode sim dar o pelo acabar saindo e aí gerando uma área de alopecia naquela região, né? Mas em geral, se for lesões pontuais, aí um ou outro pelo que sai não chega a ser nada muito evidente, né? Então não acaba sendo nada muito que o paciente perceba. A gente chama de alergia muitas vezes, né? Que o homem vai fazer a barba e aí vai passar o barbeador e causa essa inflamação ali. É parecido com o que a espinha faz, é isso? Exatamente, mas como nessa região a gente tem pelo, ele tem um outro nome que a gente chama de foliculite da barba, né? E aí o processo tá na inflamação desse pelo. Então é diferente um pouco porque a acne, ela tem essa questão da hiperqueratose folicular, que é o aparecimento desses cravos, desses comedos, né? Então, mas nada mais é do que uma foliculite ali daquela região. O tratamento chega a ser parecido ou não? Muitos casos sim, e aí também tem que ser individualizado, né? Mas é necessário também uma higiene com sabonete. É importante algumas coisas que higienizam essa região, né? Dependendo se o paciente tem muito pelo, né? Então precisa higienizar bem essa região. E aí alguns antibióticos tópicos também ajudam. Então aí deve ser individualizado em cada caso. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast, mais um episódio. Queria deixar aberto, tem alguma coisa que eu não perguntei, que seja importante, de repente, a gente orientar o pessoal que está acompanhando a gente, para ficar mais ligado a algum sintoma ou alguma outra coisa que a gente não tenha falado aqui ao longo do nosso episódio?
Eu acho que a gente falou bastante, né? Só a questão, acho que da acne da mulher adulta, que talvez a gente poderia falar um pouco mais detalhada por conta dessa questão ser tão comum hoje em dia nas mulheres, né? Então, a gente falou muito da acne da adolescência, falamos das medicações, do Roacutan, mas realmente a acne da mulher adulta é algo que é necessário ser investigado, porque além de ter algumas doenças de base que podem causar essas lesões que precisam, então, de investigação médica, com exames laboratoriais, às vezes alguns exames até de imagem, é muito importante esse acompanhamento médico da paciente, né? E justamente sempre lembrando que, além de causar um dano psicológico muito grande nessas mulheres, né? Temos a questão de cicatrizes, então quanto antes a gente trata, melhor também para prevenir o aparecimento de cicatrizes e manchas, que é bem comum. Mas porque eu acredito que nessa fase da vida, a gente, como já comentou aqui algumas vezes, você tem uma produção menor de colágeno, a elasticidade da pele já está diferente, então ela pode causar danos ainda maiores do que aquelas que aparecem na adolescência, é isso? Exatamente. Então, e aí, o que a gente orienta essa mulher nessa fase da vida? É lógico procurar pelo profissional médico para poder tratar ali. E aí, normalmente, o tratamento tende a ser diferente? Muitas vezes depende aí da investigação que vai ser feita, né? É claro que toda a rotina de skincare muitas vezes vai ser parecido, tem que tomar muito cuidado, porque essas mulheres acabam tendo mais chances das hipercromias pós-inflamatórias, que nós chamamos, que são as manchas na pele em decorrência dessas espinhas, né? Então, a gente faz um tratamento também voltado para prevenção de manchas, ou se elas já existem, para tratar essas manchas, né? Mas muitas vezes a gente também associa alguns tratamentos orais. Então, algumas mulheres que possam ter, por exemplo, alguma resistência à insulina, que a gente vai descobrir nos exames, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para ajudar essa mulher a regular toda essa questão sistêmica que está afetando ela, né? Então, não tem jeito, tem que procurar o profissional. É a melhor opção, né? É a melhor opção. É porque muitas vezes a gente não se dá conta, né? Você vê que é um problema na pele, você acha que você vai resolver com cremes, né? Que isso basta. Mas não, muitas vezes tem algo muito subjacente ali que vai ser encontrado, mas fazendo a investigação detalhada. A gente fala da acne na mulher adulta, normalmente começa a aparecer Pode aparecer idade? Depois de 25 anos. Tá. Já pode, depois dos 25 anos, a gente já classifica como acne da mulher adulta. Mas é muito comum, assim, ao redor dos 30, 35 anos, mas podendo chegar até, muitas vezes, além dos 50 anos. E pode acender um alerta, muitas vezes, de ser um indicativo para algo? A gente falou do ovário policístico. Pode ser uma época em que a mulher esteja desenvolvendo alguma questão hormonal pela mudança do ciclo hormonal dela, ou pode ser alguma coisa no corpo que brota, vamos dizer assim, de uma forma mais leiga, em formato de espinha, e às vezes ela vai lá no teu consultório para dizer o que está acontecendo, e quando é feita uma investigação, você até consegue prevenir algum tipo de doença, algo que está aparecendo no corpo dela ali? Sim, perfeito essa sua pergunta, porque a gente, quando faz o diagnóstico de uma síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, e a gente detecta que aquela mulher ela tem uma resistência à insulina aumentada, ela pode sim, no futuro, desenvolver um diabetes. Então, quando você faz essa investigação prévia e aqueles exames já mostram pra gente, olha, você tem uma resistência à insulina, você tratando desde já com mudança de estilo de vida, então muitas vezes tem uma obesidade subjacente ali, então mudando a alimentação, realizando atividades físicas, fazendo um acompanhamento bem de perto com esse médico que vai poder orientar todos esses passos, você consegue muitas vezes prevenir um diabetes no futuro. Então imagina o impacto disso na saúde dessa pessoa, né? Faz toda a diferença. Por isso a gente tem que se conhecer e ficar sempre muito alerta, né? Às vezes é uma espinha, ou começou a aparecer ali acnes, pode ser um sinal do seu corpo avisando que tem algo de errado, e aí você vai tratar a acne, mas também vai poder tratar uma doença que pode aparecer no futuro tão séria, né? Exato, e foi exatamente o que aconteceu com essa minha paciente que eu comentei hoje. Então imagina, ela procurou a farmácia que prescreveu várias medicações erradas para ela, acabou queimando a pele dela, e aí ela acabou não tratando. E aí na conversa com ela, eu vi que além da acne, ela também tinha acantose nigricans, que é uma lesão de pele que dá um indício pra gente que essa pessoa tem resistência à insulina. Então você já liga o alerta ali que você precisa investigar. Então a gente vai fazer toda a investigação agora para poder ajudar ela nessa fase. E acho que tomar muito cuidado também com essa indústria que às vezes coloca ali tratamento para acne, sabonete para acne, e aí generaliza uma situação, sendo que cada caso é um caso, né? E faz muita diferença. Tem vários que às vezes funciona para um paciente e não funciona para o outro, né? Então é importante esse acompanhamento. Perfeito. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada a você. Sempre um prazer estar aqui.
Muito obrigado. É isso então, acho que a gente tirou as principais dúvidas, mas se ficaram algumas, se vocês quiserem perguntar, comentem nas nossas redes sociais, comentem aqui no YouTube também, ativa o sininho que aí vocês recebem notificações assim que os novos episódios vão pro ar. A gente continua por aqui trazendo, claro, muita informação de qualidade, deixem também sugestões de temas, pois é, o nosso time de médicos está aqui para isso, para responder os temas, para a gente fazer esse bate-bola, para a gente conversar bastante sobre isso, levando sempre informação da maneira correta, da maneira que ela tem que chegar até vocês. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Até lá!